No livro de Atos, capítulo 9. Nós faremos a ceia do Senhor esta noite. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Amém. Vamos orar novamente. Coloque o seu coração diante do Senhor. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra que foi lida esta noite. Pedimos a Deus que continue, Senhor, falando ao nosso coração. Continue, Senhor, usando a tua palavra para trazer alimento para a nossa alma. Ó Deus, que todo o mal que estiver tentando de alguma forma atrapalhar as pessoas de entenderem a tua palavra, seja repreendido em nome de Jesus. Que haja, Senhor, perdão, cura, libertação. Perdoa-nos, ó Pai, por todos os nossos pecados. Traga, Senhor, libertação esta noite. Traga a consciência da tua palavra, que a palavra da vida eterna possa fazer modificação na vida da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo retrasado, eu dei início então a esta mensagem sobre a necessidade de sabermos trilhar o caminho. E citei uma ilustração do meu amigo pastor Abisael, onde ele falava do pai que tinha um amigo muito chegado, e quando eles iam para a igreja a pé, no meio do caminho, eles iam parando o tempo todo para conversar. E isso mostrava que eles estavam mais interessados em aproveitar o caminho do que necessariamente correr para chegar ao destino. E com isso nós começamos a discorrer sobre as realidades do caminho, porque aqui no texto de Atos, capítulo 9, nós vimos que a igreja era chamada como o povo do caminho, os que pertencem ao caminho. Isso nos fala de que a igreja é um organismo vivo que está se deslocando, que está no caminho, que está caminhando. E aí comecei a enfatizar algumas coisas sobre a realidade do caminho da igreja. Primeiro, falamos que a igreja sempre trilha o caminho da libertação. Depois falamos que a igreja sempre trilha o caminho da evangelização. E por fim, dissemos que a igreja sempre trilha o caminho das revelações. E neste caminho das revelações, Cristo é revelado, os corações são revelados e as infrutuosidades são reveladas no caminho. Então, continuando esta mensagem, quero fazer a parte 2, ia ficar só em 2 partes. O mesmo pastor Abisael passou na minha casa esta semana, dormiu uma noite lá, e quando ele saiu, estava indo embora, veio um texto no meu coração e Deus me deu a terceira parte.
da mensagem que vai ficar para domingo que vem, se Deus permitir. Hoje, então, vamos dar continuidade, dizendo que no processo do caminho, a igreja sempre trilha o caminho da conversão. Conversão. Conversão é algo fundamental, primário, na vida da igreja. Não há igreja sem conversão. Hoje em dia nós falamos bastante em inclusão, mas às vezes a ideia de inclusão não inclui a ideia de conversão. Nós precisamos aprender que inclusão é importante, mas conversão é fundamental. Nós podemos incluir as pessoas no meio da igreja, mas se elas não se converterem, elas jamais farão parte da igreja. Por isso a igreja não é constituída de cristãos e filhos de cristãos. Porque alguém que nasce de pais cristãos só vai ser inserido na igreja de Cristo na conversão. Então a conversão é fundamental. Nós não temos a prática nesta igreja de batizar crianças, porque entendemos que o batismo é uma representação da inclusão na igreja do Senhor. Então a criança precisa nascer, crescer, desenvolver, aprender, entender, se converter para se batizar, para ser então na conversão incluída na igreja de Cristo. Igreja fala de conversão. No caminho da igreja sempre há conversão. Por exemplo, nós vemos Filipe e o eunuco, onde o eunuco é atingido no caminho, porque a conversão acontece no caminho. Atos capítulo 8, verso 27 a 28, vai dizer: ele se levantou e partiu. No caminho, Filipe encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua na carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E aí é quando então Filipe encontra este homem, e é nesse processo que ele vai entender no caminho a palavra de Deus, e é no caminho que vai haver a conversão. Então nós chamamos as pessoas para o caminho, mas é no processo do caminho que elas vão se encontrar com a conversão. Filipe foi um instrumento da palavra, um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus ao homem que estava viajando, o eunuco. Filipe era alguém sensível ao Espírito Santo, a ponto de poder ser um instrumento de Deus no caminho. Às vezes nós não temos tempo para ir ao encontro das pessoas no caminho. Estar na igreja é estar caminhando, e ao mesmo tempo que nós estamos caminhando, estamos sensíveis ao Espírito de Deus para falar, para intervir na vida das pessoas, para que haja conversão. Nós não temos só esta conversão no caminho. O próprio apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, verso 3 e verso 4, nós lemos da conversão de Paulo, que acontece no caminho. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, verso 3. E o verso 4 diz: e ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É interessante que no caminho, além de curas, além de transformações, além de revelações, no caminho também há conversões. É interessante porque Paulo acaba por se converter ao caminho
no caminho. Ele está caminhando, no caminho ele tem um encontro com o caminho verdadeiro. E é no caminho que a gente precisa, muitas vezes, como Paulo, ser lançados por terra. É no caminho que, às vezes, Deus nos cega para os nossos próprios propósitos e caminhos, para nos apresentar o seu caminho. É no caminho que, muitas vezes, a gente precisa ser derrubado. É no caminho que, muitas vezes, a gente precisa ser impactado, como Paulo, para conseguir encontrar a conversão. Conversão, eu já falei sobre esse tema aqui, já preguei na conversão de Paulo, aqui não vou repetir novamente aquela pregação, mas de alguma forma, conversão tem a ver com o encontro com o Senhor no caminho. Conversão tem a ver com impacto pessoal. Uma pessoa se converte não por aprender uma doutrina. Aprender a doutrina é importante na vida da igreja, mas a conversão é mais do que aprender uma doutrina. Uma pessoa pode aprender corretamente uma doutrina, ser inserido numa prática, mas nunca se converter. Porque conversão tem a ver com impacto. Conversão tem a ver com transformação. Conversão tem a ver com mudança de mente. Conversão tem a ver com mudança de coração. Conversão tem a ver com mudança de pessoa. Conversão tem a ver com mudança de destino. Conversão tem a ver com mudança de objetivos na vida. Conversão tem a ver com mudança completa no ser humano. É por isso que o apóstolo Paulo, ele se converteu plenamente. E se converteu de tal forma que ele mudou de perseguidor a perseguido. A perspectiva mudou tanto que deu um giro de 180 graus e de perseguidor ele passa a ser perseguido. E de opressor, ele passa a ser oprimido. Porque conversão é um impacto que transforma a vida da pessoa. Bom, já falei sobre conversão várias vezes aqui. Por isso quero prosseguir no caminho. Por outro lado, além do caminho da conversão, a igreja sempre trilha o caminho da fé. O caminho da fé. Talvez esse não seja um caminho tão fácil de se trilhar. Em Marcos, por exemplo, capítulo 6, verso 8 até o verso 11, nós vamos ver Jesus dizendo: estas foram as suas instruções, Jesus aos seus discípulos, dizendo: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro, nem cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fique ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Interessante porque nesta instrução de Jesus, há a ideia de que saiam sem nada. Vocês não precisam confiar nas coisas. Me parece que os discípulos aqui precisavam entender a realidade de que viver com Cristo é viver pela fé. Por isso Jesus disse: não leve dinheiro, não leve nada. Saiam sem nada. Saiam sem carteira, não leve nada. Porque a vida no caminho é um exercício de fé. Eu acho que esse talvez seja uma das provas mais difíceis para nós. Porque nós somos educados desde criança, nós somos educados a garantir a nossa parte. Os pais têm já a prática, geralmente, de ensinar os filhos: olha, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer outro, você tem que confiar nisso, confia no seu taco, confia nas coisas que você está fazendo, olha, tenha sempre em depósito, faça isso, aquilo. A gente sempre quer ter um lugar para descansar. Poucos são os pais que ensinam os filhos a viver pela fé. Diga: viva pela fé. Você tem que aprender a confiar no Senhor. Quando a situação começa a ficar difícil, qual é a primeira prática nossa? A primeira prática, às vezes, nossa é recorrer aos recursos. Poucas vezes a gente recorre primeira vez a Deus, em primeira instância.
Geralmente, quando a gente fica doente, quando surge alguma dor, alguma coisa, a primeira prática nossa é livrinho dos planos médicos. Vamos ver qual médico pode me atender. Ih, tá difícil. Os médicos não querem mais atender por plano médico. Ih, vou ter que pagar uma fortuna. A primeira coisa que às vezes a gente recorre quando está com alguma dor é os médicos. Quando deveria ser diferente. Eu não sou contra os médicos, nós temos médicos aqui na igreja. Não sou contra os médicos, não sou contra a medicina. Mas eu acho que nós, como cristãos, temos que ter a prática de, primariamente, tudo em nossa vida, recorrer primeiro a Deus. Se tem alguma dificuldade, o primeiro que precisa ouvir a minha fala é Deus. Se tem alguma doença na minha vida, a primeira pessoa que precisa saber da minha boca é Deus. Claro que Ele já sabe tudo, mas Ele quer que você confesse. Se eu tenho alguma dificuldade, a primeira pessoa que eu tenho que buscar é Deus. É difícil sair sem dinheiro na carteira. Jesus diz aos discípulos, saiam sem nada. É difícil sair sem nada. Porque a gente sempre quer sair com uma série de coisas para a gente se apoiar. Se precisar, eu quero estar prevenido. Quantos de nós queremos estar sempre prevenidos? É bom ser prevenido. Tem lá, o homem prevenido vale por 2. Mas que essa prevenção não seja algo que nos roube a confiança em Deus. Saiam sem nada na carteira. Não levem nada, vá pelo caminho. Confie plenamente. Você sabe que às vezes eu acho que Deus deixa a gente passar por alguns perrengues na vida para a gente aprender a confiar. Essa é a minha desconfiança. Eu não tenho base bíblica muito clara para dizer para vocês, mas a minha desconfiança. Às vezes Deus deixa a gente passar por algumas situações difíceis para a gente aprender a confiar. Confiar nele acima de tudo. Às vezes eu acho que Deus deixa esgotar os nossos recursos de alguma forma para a gente aprender a confiar. Porque enquanto a gente tem recursos, a gente se apega nos recursos. Enquanto temos recursos, os recursos são mais importantes. Mas quando a gente perde todos os recursos, a gente fala, bom, agora só tenho Deus. Aí a gente é obrigado, ou a confia, ou desespera. Às vezes Deus, acredito que deixa a gente ficar sem recursos na vida, para que a gente possa aprender a confiar. A fé é a certeza de que Deus está conosco, não importa quais sejam as circunstâncias. A fé é a certeza daquilo que acreditamos, a certeza para onde vamos, a certeza em quem confiamos. Fé é confiança no invisível, naquele que não se pode ver, não se pode tocar, aquele que não está aqui palpavelmente para você tocar. Fé é confiança. Hoje estava lendo sobre Hebreus capítulo 11, quando fala sobre a fé. E ali tive um deslumbre maravilhoso sobre o que aquele texto realmente está falando. Qualquer dia vamos falar sobre isso. A igreja trilha o caminho da fé. Precisamos aprender a andar por fé. Mas além disso, a igreja também sempre trilha o caminho da reconciliação. O caminho da reconciliação faz parte da igreja. Nós temos que aprender a andar pelo caminho da reconciliação. Olha, todos esses caminhos, o caminho da salvação, o caminho da fé, o caminho da reconciliação, não são caminhos que você passa numa velocidade de 200 km por hora. Você passa a pé, devagar. É importante aprendermos a andar a pé. Nós vivemos na época do mundo da velocidade da luz. Então tudo é muito correndo, tudo é muito rápido. Nada dá para parar e nada se pode prestar atenção. Mas aqui nós temos o caminho da igreja, e o caminho da igreja precisa ser trilhado a pé. Ou seja, é um caminho vagaroso. É um caminho onde a gente vai aproveitando a cada minuto. É um caminho onde a gente vai aprendendo a cada passo. Não se pode andar no caminho da fé sem ser muito devagar. Aos passos. Agora nós temos o caminho da reconciliação.
Lucas capítulo 12, verso 58, Jesus vai dizer: se quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não te arraste ao juiz, e o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. O que é isso? Jesus está dizendo: olha, vocês estão indo lá para o magistrado num problema, mas no caminho, entre com a reconciliação. Não espere chegar lá. Não espere ir para o tribunal. O caminho da reconciliação é a percepção de que a gente precisa consertar com o próximo enquanto é tempo. Não é para deixar para consertar amanhã. Não é para deixar para consertar o mês que vem. Não é para dizer, amanhã a gente se conserta nessa questão. Não, o caminho da reconciliação é o caminho onde eu entendo, onde eu percebo que não posso chegar ao fim para tentar resolver. Eu tenho que resolver enquanto estou caminhando. Essa percepção da necessidade da reconciliação é algo que faz parte da vida da igreja. A igreja não pode deixar de perceber a necessidade de reconciliar. Irmãos não podem ficar com um relacionamento quebrado com os irmãos. Os irmãos não podem deixar crescer raiz de amargura e mágoa entre irmãos. É preciso reconciliar. É preciso resolver a situação. Seja dentro de casa, seja na vizinhança, seja no trabalho, seja onde estiver. No que depender de vós, tenham paz com todas as pessoas. É claro que uma reconciliação sempre depende de duas pessoas. Mas no que depender de você, o seu coração precisa estar aberto. No que depender de você, o seu coração precisa estar aberto para pedir perdão, para perdoar, para estender a mão, para reconciliar. Se a outra pessoa não quer reconciliar, você não pode obrigá-la a reconciliar, mas você precisa ter o coração aberto. A igreja trilha sempre o caminho da reconciliação. E nesse aspecto, não precisa chegar ao magistrado, não precisa chegar aos finalmente, não precisa chegar ao ponto final da coisa. É no caminho que acontece a reconciliação. Quando você está indo e percebe que alguma coisa está errada, é ali mesmo que tem que acontecer a reconciliação. Ela tem que acontecer no teu coração, na tua alma, nas tuas decisões, na tua mente e na tua prática. Ou seja, a reconciliação começa na disposição da mente, do coração. Como é que começa a reconciliação? Não começa no chegar ao outro, começa aqui, no meu coração, na minha mente. Começa em meu ser. Começa dentro de mim. É o desejo de reconciliar. É o arrependimento. É o perdão. Começa dentro de mim, para depois chegar no outro. Até chegar no outro vai um processo, mas ele tem que começar aqui. Tem que começar na minha mente. Eu tenho que desejar estar bem com o outro. Eu tenho que desejar pedir perdão. Eu tenho que desejar perdoar. Eu tenho que desejar reatar. Eu tenho que desejar. Isso precisa estar dentro de mim. Dois irmãos não podem andar brigados. Nós precisamos ter esse processo dentro do nosso coração e da nossa vida, porque a igreja sempre trilha o caminho da reconciliação. É no caminho que acontecem as reconciliações. Além disso, a igreja também trilha o caminho da palavra de Deus revelada. Em Lucas capítulo 24, nós temos os discípulos no caminho de Emaús. E no verso 32, nós lemos assim, nós já pregamos sobre isso aqui. Mas no verso 32, eles perguntam-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Isso é muito importante. A palavra de Deus, Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús e vai expondo a palavra no caminho. Enquanto caminhava, expunha a palavra.
E a palavra ia sendo revelada e ia ardendo no coração deles. É no caminho que a palavra de Deus tem que nos atingir. O caminho não é só o momento aqui, onde a palavra atinge o teu coração aqui. O caminho é quando você sai daqui, você está na rua, quando você vai para o seu trabalho, quando você sai para ir para a faculdade, aonde você estiver, a palavra de Deus tem que ir atingindo você no caminho, porque é no caminho que vai ardendo o nosso coração. Quantas pessoas só têm contato com a palavra em momentos pontuais? Só tem contato com a palavra quando acorda de manhã, lê lá um capítulo 2 da Bíblia, ou 3, seja lá quanto for, ou no domingo à noite quando está aqui, ou quando vai dormir à noite. Mas o contato com a palavra não é só em momentos pontuais, a palavra tem que caminhar com você. É isso que me parece que Jesus mostra para aqueles discípulos no caminho de Emaús. Enquanto caminhava, falava. A palavra precisa caminhar ao nosso lado. Ou seja, a palavra precisa estar com a gente onde a gente estiver. Quando você sai para trabalhar, a revelação da palavra precisa estar falando ao seu coração. Quando você volta para casa, a revelação da palavra vem falando na sua vida. Quando você vai sair de férias, a revelação da palavra vai se dando no teu coração no caminho. É sempre no caminho. Ou seja, a palavra precisa acompanhar a nossa história de vida. E a palavra de Deus precisa ser revelada ao nosso coração, cada instante, a cada minuto. É importante observarmos a palavra. É no caminho. É no caminho que não podemos deixar de ouvir a palavra e é no caminho que não podemos deixar de falar da palavra. Por isso o texto bíblico diz falando entre vós. Falando, gerúndio, é um processo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então a palavra é indo com a gente. É nesse processo que a palavra é revelada ao nosso coração e é revelada ao coração de outros. Deu um problema no ar aqui, ó, desligou. Então é nesse processo que a palavra vai sendo revelada ao nosso coração e nós vamos revelando a palavra ao coração dos outros. É quando caminhamos que ouvimos e é quando caminhamos que falamos. Então a palavra precisa estar conosco, porque a palavra vai no caminho conosco. E por último, nós temos que entender que a igreja também trilha o caminho rumo ao santuário. Ou seja, não é só o caminho da conversão, não é só o caminho da fé, não é só o caminho da reconciliação, não é só o caminho da palavra revelada, mas é também o caminho rumo ao santuário. Santuário é lugar de adoração. Hebreus capítulo 10, verso 19 até o verso 20, diz: portanto, meus irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do seu véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, quando o corpo de Jesus foi rasgado por aquela lança, aquela abertura no lado de Jesus simbolizava que Cristo estava rasgando o véu, que Cristo estava abrindo o caminho rumo ao santuário. Como vocês sabem, na antiga aliança existia o templo ou o tabernáculo na época de Moisés, onde você tinha o lugar santo, mas tinha o santo dos santos. Havia um caminho para chegar até ali. E no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, com as tábuas dos 10 mandamentos, com uma urna contendo o maná, com a vara de Arão que floresceu, para entrar no Santo dos Santos havia um véu. E esse véu impedia as pessoas de entrar, a não ser o sumo sacerdote. Uma vez por ano entrava no Santo dos Santos e depois saía.
Esse véu do Santo dos Santos era uma representação do corpo de Jesus, porque quando o corpo de Jesus foi rasgado na cruz, o véu do Santo dos Santos se rasgou de alto a baixo e dando acesso direto à Arca da Aliança, que representava, e obviamente a Arca da Aliança não existia mais, não estava mais ali no Santo dos Santos na época em que Jesus estava aqui na terra, mas era uma representação, e ali era uma representação da chegada à presença de Deus, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Então, quando Cristo rasgou o seu coração na cruz, ele estava rasgando o véu, ele estava abrindo um novo caminho. Não o caminho mais agora do templo, não o caminho mais agora do tabernáculo, não o caminho mais agora da antiga aliança, mas um novo e vivo caminho, um caminho que vai através de Cristo. E onde é o lugar do Santo dos Santos? Onde é o lugar da adoração? É o coração de Cristo. Porque quando rasga o lado, aquilo estava abrindo um espaço para o ser humano entrar no coração do Senhor. É ali que é o lugar da adoração. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele está abrindo a partir do seu corpo, ele está abrindo um novo e vivo caminho para entrarmos no processo mais profundo da adoração. O caminho da igreja é o caminho da adoração. E o caminho da adoração aponta para o coração de Cristo. É ali que acontece a adoração, no mais íntimo do relacionamento com a divindade. O caminho do santuário é o caminho de toda a igreja. Todos nós precisamos trilhar este caminho. Todos nós precisamos caminhar em direção à adoração. Todos nós precisamos caminhar em direção ao coração do Senhor. Todos nós precisamos entrar no Santo dos Santos. Na antiga aliança, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Mas na nova aliança, a igreja entra no Santo dos Santos a partir de Jesus. E esse caminho da adoração, do santuário, da dedicação, do encontro com o coração, da revelação do coração de Jesus. Enquanto Jesus estava vivo, João reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus e escutou o seu coração. Mas ele não pôde ver o coração de Jesus. Mas quando Cristo estava pendurado na cruz, aquela lança rasgou o seu lado e o ser humano atingiu o seu coração. O coração de Jesus só pode ser visto a partir da cruz. É na cruz que nós enxergamos o coração de Cristo. É na cruz que nós entramos por um novo e vivo caminho. Ele inaugurou um novo e vivo caminho por meio do seu véu, isto é, do seu corpo. Então nós, irmãos, temos este novo e vivo caminho. Assim, eu tentei de alguma forma expressar para a igreja que a vida da igreja, ela se dá na caminhada. É na caminhada que vem a libertação, é a evangelização, as revelações. É na caminhada que vem a conversão. É na caminhada que vem a fé. É na caminhada que vem a reconciliação, a palavra revelada e o santuário descoberto. Tudo isso nós vivemos no caminho da igreja. É por isso que nós não podemos ter pressa. É por isso que nós temos que ir parando no meio do caminho. É por isso que nós temos que ir aproveitando o caminho. Porque ali Deus vai falando com a gente. Porque ali nós precisamos estar abertos para nos converter. Porque ali nós precisamos estar abertos para se reconciliar. Porque ali nós precisamos estar abertos para exercer a fé. Porque ali nós precisamos estar abertos para adorar. É no caminho. É no caminho. A terceira parte desta mensagem vai enfocar um aspecto diferente. Gostaria de convidar você para a próxima semana, se Deus permitir. Vamos ficar em pé para orar.
Enquanto os irmãos vão subir aqui, eu gostaria que você abrisse o seu coração em oração esta noite, pedindo ao Senhor que lhe dê graça para entender a sua palavra. Senhor Deus, estamos aqui esta noite e ouvimos a tua palavra. Ajuda-nos a trilhar. Se há alguém aqui que ainda não trilhou o caminho da conversão, que isso possa acontecer. Mas que isso não seja apenas pontual na vida de uma pessoa, mas que a conversão tenha aspectos e desdobramentos no caminhar da vida cristã por toda a nossa história. Senhor, que cada um de nós possa entender o caminho da reconciliação. Onde, ó Deus, se há laços rompidos, quebrados, feridas, mágoas, possam ser curadas e saradas em nome de Jesus. Ajuda-nos a perscrutar, Senhor, pelo caminho da revelação da tua palavra. Que a tua palavra seja ouvida no dia a dia, tua palavra seja mastigada, tua palavra seja recepcionada, tua palavra seja amada, tua palavra seja, ó Deus, a fonte da nossa força, do nosso alimento todos os dias. Que possamos arder o coração ao caminhar, mas não só ser um receptáculo da tua palavra, mas também uma fonte da tua palavra. Ajuda-nos a espalhar sementes pelo caminho, enquanto passeamos, enquanto vivemos, enquanto andamos. Senhor amado, que possamos, ó Deus, de alguma forma, ser caminhantes rumo ao santuário da adoração, a olhar o véu rasgado, que possamos enxergar o teu coração, a tua vida, a tua alma. Ajuda-nos a olhar para o teu coração e a espelhar o teu coração no nosso coração. E tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais.